Amados, nós estamos completando hoje um mês de estudo sobre a doutrina da reencarnação e nós estamos caminhando para o final, portanto, mais uma ou duas quartas-feiras nós vamos terminar esse estudo sobre tão propalada doutrina, mas tão pouco conhecida doutrina, não é? E nós nos propusemos a estudar a reencarnação aqui, como falamos sempre, para relembrar os irmãos, em função do fato de estarmos sendo bombardeados pela doutrina espírita, pela doutrina reencarnacionista, pela poderosa Rede Globo, pela ainda poderosa Rede Globo, mas ela vai cair, ela vai falir, você pode ter certeza. E o processo de falência da Rede Globo já é notório em todo o país, ao ponto de o próprio governo já está investindo milhões e milhões de reais para que ela se mantenha, porque é importante para os políticos, para o governo, que ela exista. E os irmãos que têm o mínimo de discernimento repararam que no último ano, nos últimos 2 anos, a Globo enxertou em todas as novelas dela a doutrina espírita, a doutrina reencarnacionista. Todas as novelas. E a última agora começou, não vale a pena ver de novo, mais uma vez aquela cujo nome é A Viagem, né, que é uma novelização, né, da doutrina espírita que entra na nossa casa com a nossa bênção, com a nossa autorização. E no último ano eu fiquei espantado, por que será que todas as novelas estão encharcadas de espiritismo e de doutrina reencarnacionista? Eu não tenho a menor dúvida, não temo dizer isso aqui em público, minha mensagem é gravada em CD e vai para várias partes do país e do mundo. Pessoas de toda parte do mundo estão nos ouvindo quando a gente prega aqui, não é? E eu não tenho medo de não dizer que, para mim, a motivação da Globo de nos encharcar de doutrina espírita, da doutrina reencarnacionista, antibíblica, é no sentido de cumprir pactos que ela fez com entidades para que não falisse. Eu não tenho a menor dúvida em dizer isso. São cumprimentos de pactos, de ajudar a propalar essa doutrina. Em função disso, eu resolvi, pelo menos ao meu rebanho, mostrar o que é essa doutrina à luz da Bíblia. Nós temos estudado essa doutrina, que é muito simpática, tem um peso de lógica para que, de fato, ela exista, de alguns tipos de respostas que a gente não tem no caminho. A doutrina vem respondendo e a gente vai se simpatizando com ela. Daqui a pouco nós acreditamos nela e quando a gente para perguntar por que você crê, ninguém sabe. E toda ela está baseada sobre conjectura. Eu estudo a reencarnação há alguns anos, e não são poucos, e eu diria aos irmãos que eu sou muito mais espírita do que muitos espíritas que eu conheço. Conheço a doutrina profundamente. Nesse últimos meses do ano, e início desse ano, eu duvido que alguém tenha lido mais o livro dos Espíritos de Allan Kardec do que eu. E eu tenho, para minha própria edificação, contraposto o livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, pelo menos no Brasil, com a palavra de Deus. E quando alguém quer contradizer o Evangelho, ele diz assim: quem é que me garante que a Bíblia é livro de Deus? Ora, eu costumo responder sempre, quando você lê a Bíblia antropologicamente, quando você lê a Bíblia teosoficamente, teleologicamente, teologicamente, arqueologicamente, quando você lê a Bíblia empiricamente, no sentido da experiência, quando você lê a Bíblia no sentido histórico, meu irmão, todos os fatos históricos da Bíblia são comprovados, desde Gênesis a Apocalipse. A ciência comprova o fato de haver acontecido na história da humanidade uma vez um tal do dilúvio. Até resquícios da arca já foi achado. Mas quando alguém não tem o Espírito Santo de Deus, como é que eu posso saber que é livro da Bíblia? Ora, questionar a Bíblia e crer no livro dos Espíritos, pelo amor de Deus, eu sou quase tentado a desafiá-los a ler o livro dos Espíritos. Vocês vão rir. Mas, cada um com a sua fé. Nós não estamos aqui para desfazer a fé dos outros, estamos aqui para
explicar a razão da nossa. E nós temos estudado a doutrina desde há um mês atrás, e nós já estudamos os vocábulos usados para ela: transmigração, reencarnação e metempsicose. Estudamos a história da reencarnação no pensamento humano. Quando é que ela entrou no pensamento humano? De onde ela surgiu? Como ela apareceu? E na minha concepção, porque não há registro histórico para isso, ela aparece desde o Éden. Desde o Éden, nós estudamos no primeiro estudo. Satanás, sabedor que era que o homem não lida bem com morte, ninguém lida bem com morte, quando ele introduz o pecado no mundo, ele vai logo na fraqueza do homem, a sua incapacidade de lidar com a morte. Porque Deus introduz a ideia, se a desobediência acontecer, certamente morrereis. Vem Satanás e diz, certamente não morrereis. E a palavra não morrer é muito mais simpática do que a palavra morrer. E a gente sabe e entende que a doutrina reencarnacionista ela foi instaurada no pensamento humano e que, na verdade, foi um modo de não se admitir a sua incapacidade diante da morte. Então, é muito melhor crer que eu não morro, eu desencarno. E uma vez desencarnado, reencarnarei de novo. Então, ela é introduzida no pensamento humano lá no Éden. Falamos sobre isso, nos detivemos o tempo inteiro. Falamos sobre a antiguidade do conceito reencarnacionista no Ocidente. E falamos que ela entrou no pensamento ocidental através da filosofia grega. Píndaro, Platão e outros que nós citamos aqui, citamos pelo menos 4. E vemos a discrepância do pensamento filosófico sobre a reencarnação. Píndaro, por exemplo, dizia que cada um de nós reencarnava 6 vezes. 3 vezes aqui na Terra, 3 vezes no outro mundo. E depois do ciclo de 6 reencarnações, nós pararíamos o ciclo porque teríamos chegado à evolução completa. Vem Platão e diz o contrário. Platão diz que nós passaríamos por um ciclo de 10.000 anos de reencarnação. Platão diz que o pior estado do ser é o ser na Terra, nesse planeta, encarnado nesse corpo. Ele diz que o corpo é a prisão da alma. O corpo é o sepulcro da alma. Nós nunca estamos no estado tão degradável de ser degradante como quando estamos seres humanos. E falamos sobre as contradições dela, como é que ela entrou no pensamento ocidental e entrou pela filosofia, e aprendemos que a reencarnação, portanto, não é uma doutrina religiosa, é uma doutrina filosófica. Ela não entrou no mundo pela religião. A religião a abraçou. Ela entrou no mundo pela filosofia. E nós mostramos na Bíblia como a Bíblia contradizia cada uma da palavra do filósofo. De cada filósofo. E mostramos aos irmãos que todos os que filosofaram a ideia da reencarnação eram desapaixonados pela vida. Viviam uma vida que não valia a pena ser vivida. É interessante como os que propalaram tal ideia de que, por exemplo, o corpo é um sepulcro da alma, como essas pessoas tinham uma vida que não valia a pena. Estudamos na semana passada a antiguidade do conceito no Oriente. Quando é que ela apareceu lá no Oriente? A gente costuma ouvir dizer que a reencarnação tem milhões de anos de pensamento, tem milhares de anos, mas o escrito entre os homens conhecido como mais antigo, mesmo lá no Oriente, lá na Índia, é um escrito que faz parte dos Vedas hindus, que eram 4. E o mais antigo escrito, o mais antigo Veda registrado na humanidade é o tal do Rig Veda. Há 2.000 anos antes de Cristo, não diz absolutamente nada sobre a reencarnação. O primeiro escrito sobre reencarnação aparece no 6º século, antes de Cristo, que é um escrito da filosofia hinduísta chamada Upanishada. A primeira inscrição sobre reencarnação aparece nas Upanishadas. Aí, nessa Upanishadas, foi de onde surgiu a ideia do karma. E aí, na quarta-feira passada, nós falamos sobre o karma. Karma é uma palavra sânscrita, kri, que significa, que traduzido é feito ou ação, que é a ideia de que tudo quanto fazemos deve ser acompanhado por seu devido castigo ou recompensa. Bom, estou resumindo em 10 minutos o que nós estudamos em muitas horas nas últimas 4 quartas-feiras.
falamos sobre o karma e dissemos aos irmãos que se o karma existe, nós precisamos entender algumas coisas. Ora, crer que a salvação ou redenção é pelas obras, isto é, crer na lei do karma implica em algumas verdades. Primeiro, implica em rejeitar o sacrifício vicário de Cristo. Quem acredita na lei do karma precisa dizer: eu nego que o Cristo seja Cristo e de que ele morreu na cruz para nos salvar. Então, nós já aprendemos nessas quartas-feiras que a lei do karma, a doutrina reencarnacionista, é totalmente antagônica ao cristianismo. Quem crê na reencarnação, fique livre para isso, mas nunca se diga cristão, porque a doutrina é anticristã, é antagônica ao cristianismo. Mostramos sobre isso, porque ela rejeita o sacrifício vicário de Cristo, ela anula a obra de Cristo, é não crer no seu sacrifício. Falamos sobre isso e aprendemos que obras não salvam, portanto ninguém receberá por aquilo que fez. O homem, diz a palavra em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Não tem nada a ver com karma. Quem crê na lei do karma questiona a personalidade do próprio Deus. Se karma existe, questionemos o próprio Deus. Falei na quarta-feira passada. Porque se eu sou salvo pelas obras, se é segundo o meu merecimento, se existe, portanto, um outro meio da gente ser salvo, fora da caridade não há salvação. Qualquer espírita sabe disso. Se as obras salvam, e se caridade me dá salvação, e se caridade salva, e ainda assim Deus permitiu que Jesus passasse o que passou na cruz, se existe um outro meio de se achegar a Deus, e ainda assim, vendo Deus no Getsêmani, Jesus dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E entra numa agonia tão profunda, ao ponto de seu só se transformar em quê? Sangue. Passar pela humilhação, pela dor, pelos cravos, pela cruz. Sendo que havia uma outra forma de chegar a Deus. E Deus permitiu que Jesus passasse tudo que passou. Deus não é Deus, Deus é diabo. Se a lei do karma é uma verdade, olhe para o céu e diga assim: Deus, tu é o capeta. Porque um Deus que deixa o filho passar pelo que passou sem necessidade, não é Deus, é o próprio Beuzebu. Mas por que Deus não ouviu Jesus no Getsêmani? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Com o seu silêncio ele diz: não é possível, filho. Sabe por quê? Não existe outro meio de se achegar a mim senão por ti, Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou Jesus era um louco varrido, como já falei, megalomaníaco, ou ele estava falando a verdade. E se ele mente, e há outro caminho para chegar a Deus, e Deus permitiu que ele passasse pelo que passou, Deus não é Deus. Então, crer na lei do karma é questionar a personalidade do próprio Deus. É perigoso crer nisso. Todavia, você crê no que você quiser crer. Hoje, irmão, eu quero prosseguir um pouco mais e pensar a reencarnação no pensamento cristão. No pensamento cristão. Como é que a gente vê reencarnação na Bíblia? Tem reencarnação na Bíblia? O que vocês acham? A Bíblia fala de reencarnação? Existe alguma doutrina na Bíblia que fale sobre reencarnação? O que você acha? Mas há evidências nela que naquele tempo de Jesus a reencarnação era uma ideia no inconsciente coletivo? Eu quero mostrar para vocês que sim. Vamos começar abrindo nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. A Bíblia em lugar nenhum advoga a ideia da reencarnação.
Já falamos sobre isso. Lemos Hebreus, que diz que aos homens está ordenado morrer. Quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disso o juízo. E é essa palavra que não entra na cabeça do homem. Eu sou bom demais para viver só uma vida. A vida é muito curta para que a gente possa chegar ao desenvolvimento da nossa capacidade ou recebermos o castigo daquilo que nós fizemos de mal. Então tem que haver uma nova vida. A Bíblia diz, ao homem está ordenado uma única vez morrer. Depois disso vem juízo. Mas, embora a Bíblia contradiga de pronto a doutrina reencarnacionista, nós vamos ver na Bíblia algumas ideias de que o pensamento judeu, o pensamento hebreu, o pensamento social, no tempo de Jesus era um pensamento reencarnacionista. E esses textos, eu quero que você entenda o seguinte, durante esse período de estudo reencarnacionista, eu tenho recebido muitos e-mails de gente que crê na reencarnação, que está me bombardeando. Tem gente da Federação Espírita que está aqui ouvindo a gente. Né? Eu já recebi ameaça por estar pregando o que eu estou pregando. Você quer saber? Eu não entendo uma religião que advoga ser verdade, que quando contradita, ameace quem o contradiga. Eu não entendo. Eu não preciso defender Deus. Quer contradizer? Contradiga. Deus não precisa de defesa. E a gente não está aqui para acusar absolutamente quem quer que seja. Lembre que nós estamos em casa, amém, amados? Estamos em casa. Isso aqui é uma extensão da nossa casa, é mais um quarto da nossa casa. E aqui a gente prega a nossa fé. E a porta está aberta para quem quiser entrar. Quantos quiserem? Nós pregamos a palavra de Deus, porque é no que nós cremos. E eu quero mostrar para vocês que a reencarnação aparece em tese na Bíblia, e um dos e-mails que eu recebi um e-mail de Paranaguá, de alguém que questiona as palavras que tem ouvido, e me manda um e-mail com vários versículos da Bíblia que aludem à verdade da reencarnação. Porque você sabe que o espiritismo no Brasil é um espiritismo cristão. E eu tenho mostrado para vocês que espiritismo, reencarnacionismo e cristianismo são, pela lógica, forças antagônicas. Cristão é quem crê na missão do Cristo. Evangélico é quem vive a verdade do Evangelho. E quem crê na missão do Cristo, que é o Messias que veio mandado por Deus para perdoar os nossos pecados, não pode crer na doutrina da reencarnação. Mostramos sobre isso muito claramente. E aí, um cristão me manda um e-mail com alguns textos da Bíblia que comprovam a realidade da reencarnação. Portanto, meu irmão, você deve estar me ouvindo pelo site, eu vou pegar os mesmos versículos que ele me mandou e mostrar para você o que esses versículos querem dizer. E vocês vão ver que não tem nada a ver com reencarnação. O primeiro deles está em Mateus capítulo 16, versículo 13. Você já abriu, amém? Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Leiam a resposta para mim, por gentileza. Responderam eles, leiam. Muito bem, Jesus reúne os apóstolos e fala assim: rapaziada, vocês que estão aí no meio da massa, o que eles estão dizendo a meu respeito aí? Aí Pedro fala assim: olha, Senhor, eles estão dizendo que tu és João Batista. E eu já ouvi falar que o Senhor era Elias. E eu já vi alguém dizendo que o Senhor era Jeremias. Bom, João Batista, Elias e Jeremias tinham uma coisa em comum naquela ocasião. O quê? Todos eles estavam mortos. Morreu. Não é? Ora, se Jesus era João o Batista, se Jesus fosse Elias, se Jesus fosse Jeremias, isso só seria possível se existisse o quê? Reencarnação. Portanto, pastor, aí, de onde você acha que eles tiraram esse pensamento? De onde você acha que o povo
que estava ouvindo Jesus tirou a ideia de que ele era João, Elias, Jeremias. Na verdade, de que eles criam que reencarnação existe. Porque Jesus não poderia ser alguns desses profetas se não fosse através da reencarnação, óbvio. Esse é um texto. Vamos a um outro texto. João capítulo 9. Você já abriu, amém? Passando Jesus, viu um homem cego de quê? O que é um cego de nascença? É alguém que nasceu? Oh, parabéns. Tá. Perguntaram-lhe os seus discípulos. Rabi, quem foi que perguntou, irmão? Os discípulos. Quem eram os discípulos? Diga, os apóstolos. Os apóstolos perguntaram. Olha a pergunta dos crentes. Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Vamos examinar a pergunta dos apóstolos. Os apóstolos. O cego era cego desde quando, irmão? De nascença. Os apóstolos perguntam, quem foi que pecou para que esse nascesse cego? Os pais dele ou ele? Ora, se ele nasceu cego, como é que ele poderia estar colhendo o fruto do seu pecado? Aqui nós vemos duas verdades. Bom, se Jesus respondesse assim, olha meus apóstolos, ele nasceu cego porque os pais dele pecaram. Se nós crêssemos que os pais deles pecaram, pecaram, e ele nasceu cego, nós estamos dizendo, isso é maldição hereditária. Mas se Jesus respondesse, não, ele nasceu cego porque ele pecou. Ora, quando é que ele teria pecado se ele nasceu cego? Quando é que ele pecou? Na outra vida. Como é que ele poderia ter pecado, gente? Na outra vida. Quem foi que fez essa pergunta? Os discípulos. De onde eles tiraram essa ideia? Ora, pastor, da reencarnação. Então está aí, pastor Neu. A reencarnação existe. Até os apóstolos criam nela. Porque se os apóstolos não crescem, diz lá o e-mail do sujeito, eles não teriam perguntado. Foi ele que pegou para nascer cego? E você aprendeu na quarta-feira passada sobre o pensamento judeu, rabínico judeu, a respeito do karma. E você deve se lembrar que os rabinos judeus diziam que a cegueira era um pecado imposto como karma sobre alguém que cometeu que pecado? Quem se lembra? Matou a mãe, era matricida. De modo que possivelmente na cabeça dos apóstolos, esse homem era um matricida na outra vida, ou ele ou os pais dele. Vocês estão entendendo até aqui? Muito bem, vamos a um terceiro texto. Se der tempo de responder tudo, eu respondo. Se não, deixa para outra hora, viu? Mateus 17. Mateus 17. Já abriu, amém? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um monte alto. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram quem? Leiam. Falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 cabanas, um para ti e quem mais? Outra para Moisés e outra para Elias. Ora, Moisés e Elias tinham uma coisa em comum. O que eles tinham em comum? Morreram. Ora, se no monte da transfiguração aparecem do lado de Jesus Moisés e Elias, estamos diante de uma reencarnação, pastor. Como é que o senhor não acredita em reencarnação? E um quarto texto, tem mais, mas eu vou parar nesses 4. Está aí em Mateus 17, a partir do versículo 10. Perguntaram-lhe os discípulos, por que dizem então os escribas
que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele, na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de quem? João Batista era quem? Elias. Ora, até o próprio Cristo está dizendo que Elias reencarnou em João, e João era a reencarnação de Elias. Ora, como é que a reencarnação não é bíblica, pastor? E aí, se te jogasse na tua cara, o que você falaria? Aí você fala assim, me pegou. Vou virar espírita, né? Vamos ver os textos? Mateus capítulo 16. 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus nos diz que tu és João, outro diz que tu és Elias, outro dizem que tu és Jeremias. O que esse texto revela? Que no pensamento judeu, a reencarnação era uma verdade. A sociedade acreditava nisso. E vocês sabem que a religião que tinha o poder em exercício naquele tempo era farisaica. A Bíblia fala dos fariseus o tempo inteiro. E foram os maiores opositores do Cristo. Se Jesus tinha inimigos no tempo do seu ministério, o nome deles eram fariseus. E a escola farisaica estudava profundamente a ideia da reencarnação. E a cabala é de origem judaica. Um dia a gente fala sobre cabala. De modo que quando a gente vê o povo conversando, como a gente conversa a respeito dos outros, emitindo opinião sobre os outros, nossos axiologismos, por que você acha desse cara que apareceu? Esse cara está curando um monte de gente, esse cara andou sobre as ondas, ressuscitou morto. Rapaz, esse cara só pode ser João que ressuscitou, só pode ser Elias por causa do seu poder, da sua autoridade, ou Jeremias. Eles voltaram à terra porque o poder que esse homem manifesta só pode ser o poder desses profetas maiores que estiveram entre nós. Esse era o pensamento coletivo. Seria o pensamento de Jesus? Como é que Jesus resolve essa questão? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jeremias, Elias ou alguns dos profetas, ou João Batista. Jesus, no versículo 15, diz o seguinte: e vós? Perguntou-lhe Jesus: quem dizeis que eu sou? Bom, o que a sociedade diz a meu respeito eu já estou sabendo. Qual é o papo a meu respeito por aí? Legal, já estou sabendo. E vocês? Vocês, meus discípulos, o que vocês acham de mim? Quem eu sou para vocês? Aí teve um camarada que se levantou e respondeu. Qual é o nome dele? Pedro. O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo. O que mais? O Filho do Deus vivo. Entre outras coisas, ele está dizendo: nós sabemos que você não é Elias. Nós sabemos que você não é Jeremias, nós sabemos que você não é João. Você é maior do que eles. Tu és o Cristo. A respeito de quem João falou, a respeito de quem Elias falou, a respeito de quem Jeremias falou. Tu és aquele que os profetas vaticinaram, profetizaram desde sempre. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e unigênito. Ele diz: a mentalidade do inconsciente coletivo está equivocada. Pedro está dizendo: Senhor, nós não cremos como eles. Nós não temos a mesma visão que eles. Tu és maior do que esses profetas que, embora tenham sido grandes, tu és superior a cada um deles. E quem estuda a vida de João vai entender que ele mesmo disse: olha, não, eu não sou o Cristo. Depois de mim, porque eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, de quem eu não sou digno de tirar o quê? As alparcas, a sandália dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Comparar Jesus a João é brincadeira. Aí quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, Jesus de novo fala o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o quê? Carne ou sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui você precisa saber na tua vida, para você não ser enganado. Quando Jesus diz assim, Simão, tu é bem-aventurado, porque para que tu chegues à conclusão de que eu sou Cristo, só é possível chegar a essa conclusão se for através de uma revelação de Deus. Porque quem não está em Deus e não tem revelação do Espírito Santo, vive na carne. E quem tem revelação de carne, nunca consegue entender ou crer que eu sou o Cristo, o Messias de Deus. Jesus está dizendo, quem acredita que eu sou João, quem acredita que eu sou Elias, quem acredita que eu sou Jeremias, quem acredita que eu sou a reencarnação de alguém, não está falando pelo Espírito de Deus, está falando pela sabedoria humana, que Paulo diz que é humana, terrena, animal e diabólica. Mas tu, Pedro, tu estás revelando corretamente, porque não é carne e sangue quem tu revela, como a sociedade. Quem tu revelou foi meu Pai que está no céu. Só por Deus se declara que Jesus Cristo é Senhor, amado. Por isso o mundo tem dificuldade de dizer que Jesus Cristo é Senhor, porque a fé é dom de Deus para aquele que Ele quiser dar. Quando Ele diz, tu és o Cristo, Ele está dizendo, qualquer outra revelação que seja menor do que essa, não vem de Deus. Então, ao que me ouve lá, deve entender que a ideia reencarnacionista em Mateus 16 não é a ideia do pensamento do Cristo, mas a ideia da sociedade, que Cristo contradiz com a sua postura. Agora perceba, irmão, no versículo 18, nos anteriores, Jesus se revela, Jesus tenta explicar quem Ele é para os homens. Jesus queria que os homens entendessem quem Ele é de fato. Jesus não é um ser humano que reencarnou muitas vezes e é o mais evoluído que passou no planeta, como muitos dizem. Não, Jesus foi um ser evoluído, como Buda, como Kardec. Brincadeira, irmão. Irmão, não precisa ter fé. Senta, gasta 24 horas estudando. Larga a mão de jogar futebol, de ver televisão, de ver Vale a Pena Ver de Novo. Pega a Bíblia, pega os livros históricos. Pega a biografia de cada um deles e vai estudar. E você vai ver se são a mesma coisa. Não precisa ter fé. Basta ter massa encefálica. Querer comparar Jesus com qualquer outro religioso que passou pela vida. Qualquer um. Junta todo mundo, bota num saco e bota Jesus no outro. Ele nem se mexe. Por causa do peso do Cristo. Do Cristo que a gente serve, que é Cristo de todos, diante do qual todo joelho é de se dobrar, inclusive de Buda e de Allan Kardec. Você pode aplaudir a ele porque ele é poderoso, irmão. Jesus trabalha na consciência dos apóstolos e diz, eu sou isso para vocês. Você entendeu bem, Pedro? Aí vem Jesus, que viu que Pedro entendeu quem ele era, e agora Jesus tenta fazer Pedro entender quem é Pedro. Veja o versículo 18. Depois, bem-aventurado és tu, 18. Pois também eu te digo, Pedro, porque Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz, pois eu também te digo, Pedro. Pois eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Pois eu também te digo, tu és, diz lá a palavra grega, Petrus. Repita comigo, Petrus. P-E-T-R-U-S. Petrus. Tu és Petrus. Mais adiante, tu és Petrus, e sobre esta Petra. Repita comigo, Petra. P-E-T-R-A. Tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Pergunto, a igreja foi edificada sobre Petrus? Não, foi sobre Petra. Eu só estou citando isso aqui para dar uma alfinetadinha
para quem crê que Pedro é a pedra da igreja. Que a igreja está edificada sobre o trono de Pedro. Pedro foi o primeiro chefe. Pedro é a coluna, conversa fiada. Tu és Petrus. Uma vez que você sabe, Pedro, quem sou eu quero que você saiba quem és tu. Tu és Petrus. Tu és uma pedra, tu és uma pedrinha. Pedra, pedrinha. Petrus, pedrinha. Aleluia. Está amarrado, Satanás. O nome de Jesus vai ser glorificado hoje, para a glória de Deus Pai. A pedra de esquina. Aleluia. Aí, uma vez, Pedro, que tu sabes quem eu sou, eu quero dizer quem você é. Você é Petra, você é uma pedrinha. Mas sobre esta Petra, que Petra é essa? A declaração de Pedro de que Cristo era o Cristo unigênito e Filho de Deus. Quando Jesus diz sobre esta Petra, que não é Pedro, edificaria a sua igreja, sobre a declaração que foi uma revelação de Deus na boca de Pedro. Tu és o Cristo. Pedro, Petrus, isto que tu disseste é a grande verdade. É a pedra, é a rocha sobre a qual a igreja estará edificada, sobre o Cristo que é Filho de Deus. Esse texto revela que Cristo é a coluna da igreja. É sobre ele que está edificada tudo que se conhece por fé no mundo. Qualquer fé fora dele pode até ser uma fé verdadeira, mas uma fé verdadeira manifesta e posta no Deus errado. Está me ouvindo bem aí? Amém? Então, se você me ouve, eu não preciso me ouvir bem. Não é? Então, quando você diz assim, não, a ideia da reencarnação está lá em Mateus 16, não, Jesus está desdizendo a ideia. Jesus está desdizendo a ideia. Quem crê que eu sou uma reencarnação de alguém, está diminuindo o que eu sou. Eu não sou reencarnação, porque ela não é possível. Eu sou o Cristo, que é a coluna da igreja, sobre a qual o inferno não pode prevalecer. Irmão, pode vir doutrina sobre doutrina. Pode se levantar o inferno jogando qualquer doutrina dentro da nossa casa por meio da Globo. Mas a igreja de Deus vai permanecer firme no nome de Jesus. Porque Cristo é a coluna. A igreja não está edificada sobre pastores, bispos, um monte de líder safado que está por aí roubando dinheiro dos outros. Eu não posso desistir da igreja porque a igreja virou um grande negócio na mão de um monte de charlatão. Não posso deixar de crer porque existe um monte de canalha usando de má fé com a fé do povo humilde. Eles vão se ver com Deus, irmão. Eu preciso continuar crendo no Cristo, que é a rocha da igreja. Esse texto não tem nada a ver com reencarnação. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Vamos ao próximo texto. Obrigado. Capítulo 9. Não vai dar para falar, cara. Não vai dar. Vamos lá, rapidinho no capítulo 9. O outro deixo para outra quarta-feira. João capítulo 9. Enquanto você abre em João capítulo 9, quando Deus diz assim, Petrus, não é você que vai ser a edificação da igreja, portanto, porque recebeu uma revelação de Deus, não se soberbeça, porque você continua gente como qualquer gente. Edifica uma igreja sobre a tua frase, sobre a revelação de Deus na tua boca. E tanto é verdade que mais adiante no capítulo 16, Jesus começa a falar da sua partida. E Pedro chama Jesus no canto e diz assim, Jesus, não fica bem tu falar assim, que você vai morrer, vai sofrer. Não fica bem tu ficar falando assim do teu sofrimento. Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que minutos anteriores recebeu a revelação de Deus, foi usado pelo diabo. Uma igreja não pode estar edificada sobre um homem que já foi usado pelo diabo, e o é. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está posta. Por isso as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. No nome de Jesus. João capítulo 9. Passando Jesus viu um homem cego. Quem pecou, Jesus? Este ou seus pais? Bom, nos discípulos
havia a ideia reencarnacionista. Por quê? Essa pergunta aconteceu no tempo do ministério de Jesus. Quantos anos Jesus desenvolveu o ministério na terra? Quem se lembra? Foi um longo ministério de quantos anos? 3 anos. Os apóstolos aqui nesse tempo estavam com Jesus menos de 1. E esses apóstolos eram apóstolos que viviam dentro daquela sociedade, extremamente doutrinada pela doutrina reencarnacionista. Jesus os ensinou no caminho, caminhando com eles, andando com eles durante 3 anos. E aqui, quando eles perguntam, Senhor, foi ele que pegou para nascer assim? Como é que Jesus resolve isso? Jesus responde lá no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que nele se manifestasse o quê? As obras de Deus. Por que ele nasceu cego? Ele matou a mãe? Não. Os pais deles mataram a avó dele? Não. Foi nada disso, meus apóstolos. Foi simplesmente para que se manifestasse as obras de Deus. O que Deus está falando aqui? Nem toda deficiência é produto de karma. Deus está aqui desmistificando a ideia que deficiência seja karma. De que o que eu vivo hoje é produto do que eu fiz na vida anterior. Jesus está dizendo o que vocês estão dizendo aí é verdade do inconsciente coletivo, mas não é a minha verdade. Jesus está dizendo, apóstolos, não foi karma coisa nenhuma. Não matou mãe nenhuma, não matou avó nenhuma. Os pais deles não pecaram porque ninguém vai receber por herança o pecado de outro. E ninguém vai receber pecado que cometeu numa vida que nem existiu. Ele nasceu porque nasceu e Deus queria revelar o poder de Deus nele. Deus está dizendo que muitas vezes nossas deficiências não são produto de karma, mas são oportunidades que Deus nos dá para que, se crescemos, Ele pudesse manifestar a sua graça sobre nossa vida. É o que Ele está dizendo aqui. Ele está desmistificando a ideia do karma. Aí a gente se lembra, né, dos pecados do karma lá. Se nasceu cego, é matricida. Se você nasce com tuberculose, você teve uma atividade muito grande sexual na vida anterior. Se você nasce com marcas no corpo, tem um sinal aí de nascença, você foi um filho muito desobediente. Está tudo lá no pensamento rabínico. Tudo lá. E os apóstolos que foram criados nisso, acreditavam que tal enfermidade era produto de uma vida anterior. Jesus vem e diz, não é nada disso que vocês estão pensando. Aí, irmãos, Jesus, de uma forma muito tremenda, cura esse homem. Esse homem, agora vendo, é levado diante do Sinédrio. Fazem um monte de perguntas sobre ele. Lá no versículo 24, só para você ter uma ideia. Então chamaram pela segunda vez, já haviam chamado uma vez e o interrogaram. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, está falando de Jesus. Olha a resposta do cego. Se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Aleluia. Eu amo essa resposta, irmão. Eu não sei se ele era pecador ou não. Mas uma coisa eu sei, eu nasci ceguinho. E eu estou vendo tudinho. E ele começa a pregar o Cristo. Essa história é linda. Leia quando chegar em casa o capítulo 9 de João. Aí, irmão, lá no versículo 34, aliás, antes do 34, versículo 30, respondeu-lhes o homem, nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é? E, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Aí lá no versículo 34, os fariseus irados, olha a reencarnação na cabeça dos fariseus de novo. Replicaram-lhe eles, tu nasceste todo em pecados, e vem nos ensinar a nós, e expulsaram-no.
tu nasceste em pecado. Ou seja, você comete pecado desde outra vida. Por isso você nasceu cego, seu cabra sem vergonha. E você acha que pode ensinar a gente, fariseu, que não somos cegos, portanto tivemos uma vida decente na outra vida, mas uma vida de incredulidade nessa. Não conheciam o poder de Deus. Agora perceba, meu irmão, se reencarnação existisse, esse menino seria produto de uma vida muito promíscua e marginal na vida passada. E ainda que ele existisse, Jesus exerce graça sobre ele a si mesmo. Na visão filosófica, na visão espiritista, ele estaria nesse mundo, portanto, cego, pagando pelo que fez na outra vida. Jesus vem e corta o ciclo e diz assim, ó, você vai ver. Eu vou te abençoar a si mesmo. E o cara lá do outro lado vem dizer assim, ó, isso aqui testifica de que a reencarnação existe. Jesus corta o ciclo. Jesus explica, não é karma. É para que se manifestasse a glória de Deus. Deixa eu dizer só mais um para a gente acabar, irmão. Me dá só mais 10 minutos. Vamos a Mateus capítulo 17. Jesus leva Tiago, João e Pedro. Aparecem Elias e Moisés. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Apareceram para quem? Para quem que Moisés e Elias apareceram? Para quem? Quais os discípulos? Veja lá, 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo quem? Pedro, Tiago e João. Os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o quê? Como é que ficou o rosto de Jesus? Como o sol. Como é que é o sol, irmão? Não dá nem para olhar, dá? Não dá. Suas vestes ficaram como luz. E eis que lhes apareceram. Apareceram para quem? Para Pedro, Tiago e João. Quem foi que apareceu? Moisés e Elias. Muito bem. Percebam. Jesus se transfigura diante dos cabras. Eles estão lá no monte. Daqui a pouco eles olham para Jesus e não conseguem olhar para Jesus. O rosto do homem fica como sol. Suas vestes reluzem como um holofote. E se ele reluziu como o sol, a ambiência toda ficou iluminada. Aí, quando eles olham para Jesus, eles percebem que tinha Moisés e Elias. E reagem como assim, Jesus? Se o senhor quiser, a gente constrói 3 cabaninhas aqui. Jesus transfigurado, eles nem percebem. Eles não conseguem ver a glória de Deus manifesta naquele lugar. Eles não conseguem ver a ambiência iluminada porque eles olham Moisés e Elias. E os caras, diante da glória de Deus manifesta em Jesus, eles querem fazer cabana. Esses são os crentes laborais, os ativistas, que acham que servir a Deus é fazer, produzir. Culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, reunião, igreja. Construção. Jesus está transfigurado. E o cara quer construir cabana. Como é que Deus resolve isso? Estando ele ainda a falar, o que aconteceu? Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, o que dizia? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que mais que a voz disse? A ele ouvi, ouça. Vamos ilustrar aqui. Vem cá, varão, você. Cá, Márcio. Bora, varão. Eu sou Jesus. Aleluia, glória a Deus. E meu rosto está reluzindo. Minha roupa está brilhando. Aí os cabras estão aqui. Aí aparece Elias e Moisés.
E os caras não percebem, falam assim, Jesus, vamos construir, fazer um templo. De repente, Pedro ainda falando, vamos construir uma nuvem baixa. Do meio da nuvem sai uma voz, eu consigo ver essa voz com ira. Como quem está dizendo, seus cegos, seus tolos, este é o meu filho amado. Não é Moisés, não é Elias, não é Moisés o representante da lei, não é Elias o representante da profecia, é o meu filho que representa o meu amor, em quem eu me comprazo. É a ele que você tem que ouvir, não é Elias, nem é Moisés. Deus manda uma nuvem para que eles não vejam, para que em não vendo possam ouvir melhor. E aí, quando eles ouvem a voz, esse aqui é que é o meu filho amado, é nele que eu me comprazo, é a ele que eu quero que vocês ouçam, não é mais a lei, nem os profetas, é o amor, é a graça. Quando eles ouvem isso, diz o texto aí, eles voltam, a nuvem desaparece, e quem mais desaparece? Moisés desaparece, Elias desaparece, fica só quem? Jesus. Cadê a reencarnação? Você sabe o que aconteceu aqui? Jesus pega Pedro, Tiago e João, os 3 maiores apóstolos. Pedro, o pastor dos apóstolos, Tiago, o pai da igreja, João, o apóstolo do amor, e desconfigura a sua mentalidade judaica, a sua mentalidade farisaica, porque os judeus só criam em Moisés, os judeus só criam em Elias. Jesus desconfigura, até porque Pedro, Tiago e João nunca viram uma foto de Elias, nem nunca viram uma foto de Moisés, porque naquele tempo não tinha foto, nem desenho. Eles entenderam que era Moisés e Elias, que não estavam encarnados, não havia carne, era uma visão, podia ser uma visão. Reencarnação? Não. Reencarnar é tornar a carne. Nessa noite aqui, nesse tempo, aconteceu uma desconfiguração da mentalidade farisaica nos apóstolos. E vem Jesus e diz, olha, se vocês entendem que a lei é a minha voz para esse tempo, vocês estão equivocados. Se vocês entendem que a minha voz é através da profecia, estão equivocados. Hoje eu falo através do Filho. Jesus é minha voz. Vem Hebreus diz assim, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós hoje nos fala através do Filho de Deus. E quando alguém diz que crê na reencarnação, e diz que Cristo não é o Filho de Deus, muito menos o Messias, está desdizendo a palavra de Deus que diz, esse é o meu Filho amado. A ele que a gente tem que ouvir. Aonde tem reencarnação aqui? Lugar absolutamente nenhum. Nenhum, irmão. O último texto é que diz que João Batista era o Elias. Mas por que Jesus diz que João Batista era o Elias? Muito simples. Você vai lá em Lucas, capítulo 1. Fala a respeito de João o seguinte. Está lá Zacarias, está com a mulher engravidada, junto com Maria, tal, lá no versículo 15, falando sobre João Batista, leia isso quando chegar em casa, porque ele será grande diante do Senhor, falando sobre João Batista, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, falando de João, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de quem? De Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Ele irá diante dele no espírito de Elias. O que é no espírito de Elias? Elias foi o profeta levantado por Deus para confrontar Acabe e Jezabel. Acabe, o rei de Israel, que foi corrompido por sua mulher maldita, Jezabel,
que tirou Deus do seu lugar e colocou os profetas de Baal. Colocou Baal. Elias é levantado como um profeta ousado, cheio de autoridade, porque todos os outros tiveram medo, e ele confrontou Jezabel, confrontou Acabe, falou sobre os anos de seca, desafiou Baal, naquela batalha contra os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Quem responder por fogo é Deus, e Baal clama para cá, os profetas de Baal clamam para lá, todo mundo clama para cá, e Baal nada. E ele está dizendo, clama mais alto, ele deve estar tomando um cafezinho, deve estar ocupado, deve estar cochilando, clama mais alto, se cortem, Baal vai se... Baal nada. Ele diz assim, Senhor, para que eles saibam que haja Deus no céu, e que o Deus do céu responda com fogo agora. Desceu fogo, consumiu o holocausto, bebeu a água. Todo o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, por causa de Elias. Quando João Batista vem preparar o caminho do Senhor, foi profetizado sobre ele, Isaías capítulo 40, ele veio para reunir a multidão, ele fez isso no Jordão, e dizendo que ele batizava com água, o batismo do arrependimento, mas que depois dele viria o Messias. João está dizendo assim, olha gente, o que os profetas profetizaram desde sempre, está para acontecer nos vossos dias. O Messias já chegou. E João pagou com a degola da sua cabeça. Ele teve coragem de confrontar o governo romano. Quando fala de espírito de Elias, está falando da ousadia, da autoridade, do poder, e não de reencarnação. Termino meu estudo deixando um texto para vocês pensarem na cama. 1 Samuel capítulo 28. Esse é o texto. Esse é o que eles mais gostam. Esse é o texto que deixa os crentes arrasados. O texto difícil. Esse é o pior de todos. Samuel capítulo 28. Saul, primeiro rei de Israel, cercado pelos filisteus, não sabia o que fazer, não tinha para onde correr, não tinha soldado suficiente para encarar os filisteus. Busca o Senhor que já o havia rejeitado, e ele entra em desespero. Meu Deus, eu preciso saber o que fazer. Deus, o que acontecerá nessa batalha? Deus, fala comigo, me dá um sinal. Deus se calou. Você vai ler o texto em casa, vai entender isso. Versículo 5. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me uma necromante. O que é necromante? Quem consulta? Mortos. Buscai-me uma necromante para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou vestindo os outros trajes. E foi ele com 2 homens e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu, tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos, porque então me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo, como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Samuel estava morto. Faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ao que o rei lhe disse, não temas que é o que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel,
Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem desviado de ti e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Aí vem a palavra do Espírito. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Imagina isso? Estareis comigo como? Morto. E o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Bom, uma sessão espírita. Está aí, pastor. Saul falou com Samuel, ele subiu da terra. A necromancia funcionou. Sobre esse texto, falaremos na próxima quarta-feira. Não dá para falar, já são 15 para as 10. Todavia, estudem em casa. Tentem entender esse texto. Tentem compreender. Né? Vamos falar sobre esse Samuel que voltou. Vamos falar sobre a necromancia. Vamos falar sobre a consulta aos mortos. Vamos entender esse texto que é tão difícil. Né? Por ora, os 4 que nós lemos não atesta a reencarnação, desatesta. Só um caminho para Deus, irmão. O Cristo da cruz. E Deus não tirou de lá, porque não havia outro meio de chegar a Ele. De modo que com essa palavra, o meu desejo é que a tua fé seja fortificada. E que você entenda que o Cristo é o único Cristo de Deus. E não há como chegar a Deus, se não for através do seu Cristo. Que Ele te abençoe e aumente a tua fé. E qualifique a tua vida nele, para a glória de Deus Pai. Se você recebe essa palavra, aplauda Ele bem forte, porque Ele é digno. Aleluia.